Não, eu vou puxar perto de todo mundo. Gente, eu já vou estar lá revirando no caixão. Aí vai ter o livro e falar, não tá estudando, hein? Aí você fala, que isso? Eu falo, para de comer esse pão de queijo. Aí você fala, caraca, o cara morreu. Eu morri nada. Vamos falar de meta? Então esse é o episódio especial. Que número que é, Dino, esse episódio? Não é que eu não acredite em milagres. É que eu não acredito nesses milagres que as pessoas vendem pra você. O livro começa assim. Olha a capa, gente. Poxa, tu vai todos os dias pro teu trabalho, você vai todos os dias lá fazer as tuas atividades que são importantes e você não percebe progresso, ou você tá fazendo pouco, ou você tá fazendo errado. Ponto cego é, existe algo que está acontecendo, mas você não está vendo. Então você tem que parar, respirar fundo e falar, meu, isso aqui não está me ajudando, isso aqui não me ajuda. Ah, tá comendo muito açúcar, hein? Para de procrastinar. Para, sem mimimi. Então devo estar na frente de um prodígio, né? E deve ser assim uma coisa... E ele olhou para mim e ele falou assim, ó, não conte comigo. Caramba, você tem livro hoje, hein? Este podcast é um oferecimento da Nuvem Shop. Turma, é o seguinte, 2025 chegou e nada mais importante e melhor do que você tirar os seus projetos do papel. Então você que é empreendedor, abra sua loja virtual, venda através da internet. Eu quero falar para você sobre a Nuvem Shop. A Nuvem Shop é um ecossistema completo que você pode ter sua loja virtual. Tem marketing, tem envio, tem link de pagamento, o ecossistema pronto. Eu uso e eu recomendo. Então faz isso agora, tira seus projetos do papel e empreende. Cara, a Nuvem Shop tem 13 anos funcionando. Mais de 150 mil clientes, é a maior da América Latina e eu reconheço a nossa parceira aqui no JJ Podcast há 2 anos. Então, faz agora que chegou o momento de você tirar os seus projetos do papel. Então, o link está na descrição e, um detalhe, é de graça. Então vai, que agora você não tem mais desculpas. Fala, turma do JJ Podcast, mais um episódio para vocês, semanal no Detalhinho, aquele episódio que eu faço sozinho. E quando eu faço sozinho, é papel e caneta na mão, porque não é uma palestrinha, é aula. E hoje a gente vai falar nesta aula em formato de vídeo, de áudio, de live e assim por diante. Por que a gente tem que revisitar as nossas metas agora em junho? Como que faz isso? Vamos falar de meta? Então esse é o episódio especial. Que número que é, Dino, esse episódio? 232. Episódio número 232 aqui na minha biblioteca. Estou recebendo livro, viu, gente? Quem for escritor... Quem gosta de livro, que adora mandar livro de presente, eu adoro escrever, adoro comprar, adoro presentear e adoro receber livros também, para eu colocar aqui na estante, tá? Aqui na estante vai ser maravilhoso. Então a gente está aqui na nossa biblioteca da J Company, aqui na J, para a gente falar sobre metas. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, ativa as notificações, porque essas notificações mostram para você, o Joel colocou um conteúdo novo para ti, ok? E também ajuda o algoritmo a mandar para mais pessoas, porque ele precisa de interação. Comentar, seguir, compartilhar, enviar, apertar o sininho, tudo isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas, beleza? Então, tá bom, a gente está no JJ Podcast, episódio 232. Eu fiz a aula, ela está aqui no meu iPad, ou seja, ela está escrita. Isso significa que ela tem começo, meio e fim, e eu quero que você se prepare. Aliás, essa aula é uma aula para você assistir sozinho, ouvir, ver sozinho, mas tem equipe? Tenho. Pô, tua equipe também tem que assistir isso aqui. Tem sócio? Também tem que assistir. E teus filhos? Também. Ou seu parceiro, ou sua parceira, seu sócio, também. Porque é sobre objetivo, é sobre meta. Então, é um conteúdo que merece que a gente compartilhe. É um conteúdo que merece que você anote também. Eu gosto sempre de falar o seguinte, que o cérebro é ótimo para ter ideias, né, pessoal? Mas ele é péssimo para guardar ideias. O que é bom para guardar ideias? A gente anotar. Pode ser um caderno, pode ser um Moleskine, pode ser um bloco de notas. É assim que eu faço. Vira e mexe, a galera me pergunta, Joel, qual que é o software que você usa de produtividade, de gestão e assim por diante? Vou te falar. Eu uso bloco de notas, Alarme e Moleskine. Isso aqui é meu trio parada dura. Alarme
É celular. Bloco de notas é também no celular. E o Moleskine, um caderno. Tô falando que porque Moleskine é a marca, né? E por fim o Planner. O Planner aí é o creme de la creme. Aliás, traz aqui. Rapidão, por favor. O Planner. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Se você ainda não tem esse Planner, digita Planner aí. Planner. Comenta Planner. Isso aqui é maravilhoso. Mas só que você compra, chega na tua casa, leva alguns dias, chega são 60 dias aqui para você. Isso aqui é uma coisa maravilhosa para você. E o Planner também. Então, o Planner, um caderno de anotação, um alarme e um bloco de notas, já é uma coisa maravilhosa. Digita Planner aí que eu te mando uma mensagem no direct para você adquirir o seu Planner da alta performance, que ele não está em editor, ele não está na Amazon, tá, pessoal? O Planner, ele está num ambiente só meu, aqui, uma loja online que eu tenho, inclusive uma loja online da Nuvem Shop. Você já viu falando várias vezes da Nuvem Shop. Se você quiser ter um e-commerce, Nuvem Shop é indicação para você. Bora começar. Por que é importante a gente revisitar as metas em junho? É o mês que está saindo esse conteúdo para ti. Por que é importante revisitar em junho? 3 motivos. O primeiro é porque até aqui o tempo já te ensinou alguma coisa. Então o primeiro item é, você já aprendeu alguma coisa até junho, né? Sobre as suas metas, não já? Já aprendeu o que deu certo? O que não deu certo? O que te distraiu? Você não tem muita novidade. Você não tem algo escondido que você realmente para e pensa assim, ó, você fala assim, cara, deixa eu ver as metas que eu não atingi, tá? Não tem segredo. Não tem segredo. Vai falar, cara, eu não atingi porque eu fiquei distraído com a internet, fiquei distraído com questões que apareceram no meu dia a dia, questões corriqueiras que apareceram no meu dia a dia, eu não fui disciplinado nos horários, eu não fui uma pessoa consistente, eu comecei, mas eu não concluí, eu comecei, mas eu não continuei. Eu não tive consistência, disciplina, isso aqui não funcionou, acreditava que ia funcionar de um jeito, coloquei uma perspectiva de um jeito, coloquei uma expectativa de um outro jeito, e aí você não consegue, você não conseguiu. Então um dos motivos é, até aqui o tempo já te ensinou alguma coisa, você tem dados reais. Do quê? De 2 coisas. Você tem dados reais das tuas conquistas, ou da ausência delas, e você tem dados reais do teu comportamento. Porque no final das contas, pessoal, o esforço por si só, ele não é suficiente. O esforço é importante, mas não é determinante. O que é determinante? Vou falar uma coisa para você. Determinante na nossa vida, determinante é o que a gente produz através do nosso esforço. Em outras palavras, o resultado. E o esforço é importante? Poxa vida. E o esforço é o primeiro nível, a vontade, o desejo, a vontade, eu vou me esforçar e eu vou trabalhar, e eu vou trabalhar de maneira consistente, e eu tô lá todos os dias, e todos os dias eu tô dedicado, eu tô envolvido, eu tô comprometido. Eu sei, mas às vezes você tá envolvido, às vezes você tá envolvida, comprometido, e o resultado não chega. E aí você fala, puxa vida, Joel, o que eu faço? Se eu faço esse negócio, e se eu faço e o resultado não chega. Ou você está fazendo pouco, está te faltando densidade. No esporte tem muito isso do treino que é denso. O treino não é denso o suficiente para provocar as adaptações que você quer. Imagina que você vai todos os dias para academia com o objetivo, sei lá, de emagrecer e ganhar massa muscular. E você olha e você fala, poxa, o treino não está me trazendo a massa muscular que eu quero. Ou o treino não está me trazendo a perda de peso que eu quero. Primeiro ponto é, você está fazendo pouco. Ou seja, pessoal, às vezes não tem densidade suficiente, está fazendo pouco. A outra é que o outro motivo é que eu estou fazendo errado. Você está fazendo errado. E a gente tem que parar e falar, eu estou fazendo errado. Pô, eu estou aqui todo dia. Eu lembro que no meu mestrado, pessoal, lá em 2008, eu entrei no grupos de estudos do mestrado. Eu fiz mestrado na USP. Eu sou mestre em Ciências do Esporte. E eu fiz num laboratório de adaptações neuromusculares ao treinamento de força. Na época que eu era 100% o cara da alta performance no esporte. E aí eu fiz com o meu professor queridíssimo, meu orientador Valmor Trícoli. Então, para quem é da USP, para quem é da área da educação física, da biomecânica, do treinamento, se você já ouviu falar no Valmor Trícoli, pois é, ele foi meu orientador de mestrado.
Em 2008, eu tive que passar pelo processo de você aplicar para entrar no mestrado. E o processo ele começa com grupos de estudos. E o grupos de estudos é um lugar assim, olha, todas as semanas aqui nós temos um grupo de pessoas e a gente estuda a nossa área de concentração. E nesse grupo de estudos tem alunos de doutorado, tem alunos de mestrado e tem os alunos ouvintes. Eu entrei como um aluno ouvinte. O que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar vontade, eu tenho que mostrar comprometimento, eu tenho que mostrar que eu estou a serviço da publicação acadêmica, a serviço da envergadura acadêmica. Então eu servia lá para ajudar as pessoas que estavam fazendo pesquisa, eu carregava lá as coisas da pesquisa, eu ajudava no N, eu preenchia a planilha, e ele falou, Joel, esse é o caminho. Então, e quem faz mestrado, doutorado e que participa de qualquer grupo de estudo sabe que esse é o caminho. Você tem que mostrar que você está finzão, né? E aí um dia o Valmor estava na sala dele, eu entrei na sala, professor, posso falar com você? Pode sim. Gostaria de falar para o senhor qual que é a minha ideia de pesquisa, caso eu seja aceito no programa de mestrado. Ele fala, pode falar. Eu quero provar que o treinamento de força para nadadores aumenta a força dos nadadores. E que é importante os nadadores... Eu tô rindo, é muito bom, gente. Eu tô rindo, é muito bom. Professor, eu quero provar o quão importante esse treinamento de força para os nadadores que é realizado fora d'água, né? Ou seja, a gente fala treinamento no seco, lá na natação falava isso, para transferir para o nadador para ele ficar mais rápido. E eu, como um ex-nadador, um velocista, que estudei pra caramba isso, e ele olhou para mim e ele falou assim, ó, não conte comigo. Eu falei, sério? Ele falou, não conte comigo. E tá comendo uma banana, assim, eu lembro até hoje, ele tava assim, ó, comendo banana, assim. Ele descascou a banana e comeu, assim. E aí ele termina. Porque é óbvio, né, Joel? Não conta comigo, né, pô? Você tá na USP. Poxa vida. A gente vai levar aí 3 anos estudando que o treinamento de força é bom para aumentar a força dos nadadores. E aquilo foi tão importante para mim, gente. Foi tão importante para mim. Poxa vida, eu tô falando de uma coisa que eu vi em 2008, eu tô em 2025, tem 17 anos que eu vi isso. E ele falou, Joel, vamos trazer uma coisa mais requintada? Joel, vamos buscar uma coisa original, porque é óbvio, né, cara, se o cara treinar força, tem que aumentar a força dele na água. E se não aumentar a força dele na água, é que o treinamento de força está errado. Porque todas as evidências científicas já comprovaram que treinamento de força aumenta potência e velocidade. Então, se a gente fica 6 meses treinando a força dos nadadores e eles não aumentarem a potência e a velocidade, é porque o treinamento de força foi errado. O problema não está em fazer ou não fazer o treinamento de força. O que ele estava me dizendo? Gente, se eu estou fazendo todos os dias uma coisa e esse negócio não está dando certo, ou eu estou fazendo pouco ou eu estou fazendo errado. Poxa, tu vai todos os dias para o teu trabalho, você vai todos os dias lá fazer as tuas atividades que são importantes e você não percebe progresso, analisa, ou você está fazendo pouco ou você está fazendo errado. Tudo bem? O segundo motivo é que a gente está na meiuca do ano, né? Então é um ponto de virada do ano. Dá para corrigir, a metade do ano já passou, ou você corrige agora, ou você vai ver o ano passar. Todos os anos, só para vocês terem uma ideia, todos os anos, mais ou menos em outubro, eu faço uma enquete no meu Instagram, nos meus stories, e assim, ó, se o ano continuar do jeito que tá, se as suas atitudes continuarem do jeito que elas estão, e se você continuar no mesmo ritmo, no mesmo pace, é uma resposta de sim ou não, você vai atingir a meta do ano que você estabeleceu para você? Todos os anos a resposta é a mesma, entre 78% a 80% a resposta é não. Eu faço todo ano. E o terceiro motivo por que você tem que revisitar é porque eu tenho certeza que a tua vida de janeiro para junho ela mudou bastante, né? E talvez a meta que você queria não é a mesma meta. Talvez você reavaliou e não é tão importante assim. Ou reavaliou e mudou os seus projetos, os seus objetivos e a sua prática. Isso é normal, isso é comum. Pô, mas você mudou de opinião? Mudei. Parei para pensar e mudei. E você tem que revisitar o tempo inteiro, você tem que revisitar o tempo inteiro as coisas que você quer. Então vamos lá, vamos falar como revisitar?
eu vou falar como que eu revisito as minhas metas de maneira formal. Neste momento que eu estou gravando ou fazendo essa live aqui com você, eu acabei de sair da minha reunião semanal. E a reunião semanal, nós temos uma meta e 3 perguntas. É assim que eu revisito as metas. Primeira pergunta: onde estamos? Onde estamos? Resultado. Aqui, nessa semana, no mês tal, no dia tal, baseado naquilo que a gente queria, baseado no que escrevemos, baseado no que decidimos, baseado no plano, baseado no objetivo, na meta. Onde estamos? E é uma resposta muito simples. Estou a 36% da minha meta. Está em junho. Você olhou para a meta do ano e você fala, estou a 36% da minha meta. Tá. Segunda pergunta. Onde deveríamos estar? Aí você fala, nós deveríamos estar a 49% da nossa meta. Estamos a 36% e deveríamos estar a 49%. Meio do ano. Eu estou sendo assim, cartesiano, tá, pessoal? Estou sendo cartesiano. Peguei a meta, dividi por 12 e coloquei uma média, mês a mês. Ah, João, porque em março é melhor para mim, porque lá na Black Friday é melhor para mim. Eu sei, eu entendi, beleza, mas eu só peguei uma média. Você deveria estar 49% da meta e está 36%? Terceira pergunta, o que aconteceu? Faz isso, gente. Toda semana, onde estou? Onde eu deveria estar? O que aconteceu? Onde que eu tô, cara? Para você saber onde você está, você tem que ter uma meta anual. Você pode fazer uma meta semanal, você pode fazer uma meta mensal, você pode fazer uma meta por quarter, e é muito comum as empresas fazerem meta por quarter. Muito comum. E o que aconteceu? Porque poderia ser assim, ó. Onde estamos? A 76% da meta. Onde deveríamos estar? A 49% da meta. O que aconteceu, meu? Caramba! E aí você vai ver alguma coisa que aconteceu e que acelerou o processo. Você vai ver alguma coisa que aconteceu que foi uma avenida de crescimento que talvez você não sabia. E aí você para e ressignifica, reestrutura a meta. Isso é muito comum. Vamos dar um ajuste na meta? Vamos ajustar a meta? Você ajusta. Porque pode ser que você chutou para baixo. Então tem uma frase que é do Deming, na época lá, 1950, 60. Aquilo que não é medido não é gerenciado. Então, se você quer gerenciar sua vida e os seus objetivos e os seus planos, se você quer gerenciar, você precisa medir. Para você medir, você tem que ter indicadores de desempenho básicos. Aliás, eu quero indicar um livro sobre indicadores de desempenho. Vê se ele está aí, OKRs. Acha ele aí pra gente? Vai procurando aí, não tem problema. Ele é branquinho, vai estar na seção de business, né? O bom de fazer live aqui, gente, na livraria, na biblioteca, quer dizer, é que eu vou tendo as ideias. Olha lá os empresários aí, ó. Então, vamos aqui. Esse é um livro desenhado para empresário. Desenhado para empresário. Então, é assim que você revisita. Aí, quando você revisitou, eu coloquei aqui como 3 Fs. Eu gosto tudo de construir acrônimo, de 3, 7, 5, 12, coisas são fáceis. 3 Fs. Então, você tem onde eu estou, onde eu estava, onde eu estou, onde eu deveria estar e o que aconteceu. Aconteceu? Legal. Aí você vai, quando você começar a analisar, tal, porque você quer gerenciar, você vai ajustar, você vai apertar. Aí você bota um F lá, feito. O que eu executei de verdade? Aí você, mas isso leva um tempo. Mas é o trabalho. Mas isso dá muito trabalho. Não dá muito trabalho não, gente. Esse é o trabalho. Aí o outro F, primeiro F é feito. O que eu fiz? Eu realmente falei que ia fazer isso e fiz. Aí tem um outro F aqui, faltou. O outro F é faltou. Faltou poxa, ficou só na minha intenção. Cara, prepara que aí você vai... Aí você vai ter uma conversa com você, boa. E ó, você é adulto e eu falo para adulto. E adulto não é só idade, adulto é uma forma de agir. Uma pessoa que é autorresponsável, ela tem uma forma de agir. Uma forma de pensar. E quando você vê lá o que faltou, você vai se apropriar da realidade. É muito importante, gente, a gente se apropriar da realidade, sabe?
É o que é. É o que é. Às vezes você tem um relacionamento, vou dar um exemplo mais amplo. Às vezes você está em um relacionamento que é um relacionamento que está falido, pô. Você não conversa mais com o teu parceiro. Você não tem mais conversa de qualidade com a tua parceira. Você não tem mais intimidade com o teu parceiro. Eu não estou falando de intimidade só corpo. Eu estou falando de intimidade de vontade, de objetivos. Eu estou falando da intimidade de sonhos. Intimidade de, sabe, de poder abrir o coração e explicar. Hoje mesmo eu estava vindo para casa, eu estava vindo para cá, para o escritório, vindo com a Lala, conversando. Foi tão legal o nosso papo, foi um papo de, poxa, a gente é amigo. Eu falei para ela, cara, você é minha melhor amiga. Ela falou, cara, você também é meu melhor amigo. E melhores amigos abrem o coração um com o outro. Então, quando você se apropria da realidade, você olha para a tua conta bancária, você se apropria da realidade. Você olha para o teu trabalho, você se apropria da realidade. Você olha para o seu relacionamento, você se apropria da realidade. Você olha para o teu corpo, pô. Você olha para a tua saúde. Você olha para a tua criação com teus filhos, você fala, putz, ficou só na intenção, ficou só no campo da intenção. A gente tem que parar para olhar e ter uma conversa séria conosco, porque dentro da gente tem vários de nós. Existe o Joel, olha só, existe o Joel que é pai, existe o Joel que é marido, existe o Joel que é filho, existe o Joel que é irmão. Existe o Joel que é líder. Existe o Joel que é sócio. Existe o Joel que é estudante. Existe o Joel escritor. Existe o Joel palestrante. Existe o Joel com Joel, pô. Existe o Joel que gosta das coisas dele. Existe o Joel da saúde. Tem tanto atores dentro de mim. Tem tantas atrizes que ator e atriz é que atua. Você atua em tantas áreas. E você precisa ter um papo com você, senta você na mesa, senta você na sala, bota todos você ao redor e aí vem, cara, vamos ter um papo reto aqui? Vamos ter um papo, pô. Assim, sabe quando você olha no espelho e fala, cara, quer saber? Só ficou no campo da intenção, a gente falou que ia fazer, o que está acontecendo? Gente, não tenha medo de fazer isso, não tenha receio de fazer isso, não tenha vergonha de fazer isso, não tenha vergonha de se olhar no espelho, sentar com você com você mesmo e ter um papo reto com você. Não tenha. Cara, isso é muito corajoso. Aliás, a coragem de não agradar. Brené Brown não está aí, eu não tenho esse livro impresso, mas eu tenho outro livro da Brené que é The Heart, The Atlas of Heart. É um vermelho. Brené Brown. A Brené Brown, ela é uma autora que fala muito sobre a coragem de não agradar, a vulnerabilidade, a imperfeição. Você não é fraco, tendo um papo reto que você fala, putz, o que está acontecendo? Você precisa ter esse papo, o que aconteceu, o que interferiu? Você vai ver que são interferências, as interferências são interferências das pessoas, são interferências de celular, são interferências dos teus próprios pensamentos. E qual que é o problema? Aliás, gente, não é problema, é qualidade, é benefício, é vantagem ter esse papo contigo. E aí o terceiro F é o foco. Já entendi o que eu fiz, já entendi o que faltou, e agora o foco tem que ser esse. E aí, cara, um foco de 90 dias. Por que 90 dias? Porque 90 dias você consegue transformar 3 meses em 1 ano. Dá, gente, dá. Com intensidade, porque a única coisa que distorce o tempo é a intensidade. Eu vi isso do Marcos Paulo. Adorei ouvir isso. Um beijo para você, meu irmão Marcos Paulo. Eu também entendi que tudo aquilo que eu escuto, eu falo de quem eu ouvi. Tudo aquilo que eu leio, eu falo onde eu li. Tudo aquilo que eu aprendo, eu falo com quem eu aprendi. O nome disso é honra. Então eu vi isso do Marcos Paulo. Um beijo para você, irmão. E eu falei, que legal isso, é verdade. Ele falou, a única coisa que distorce o tempo é a intensidade. Sabe quando você está numa empresa ou num relacionamento que você está assim há 2 meses, parece que você está 1 ano? Você fala, meu Deus, só 2 meses? É, porque você foi tão intenso, você colocou tanta energia, não achou, né, meu livro, né? Sabe o que significa isso quando não acho meu livro, né? Que alguém... Eu adoro isso. Aí, foi tão intenso que você distorceu o tempo. Não parece que foi no tempo cronológico. Portanto, o primeiro faltou. O primeiro foi feito. O segundo faltou. Ficou só no campo da intenção. O terceiro foco. Foco. Portanto, não é
aqui, nesse momento, não é sobre o que você queria, é sobre o que você fez. Sobre o que você fez. Vou compartilhar aqui com vocês 3 estudos científicos sobre metas. Vou deixar para vocês também o link desses estudos, para quem gosta, para quem estuda, para quem investiga, para quem é curioso, para quem é dos nossos. Eu gosto, né? Gente, eu tô aqui falando, defendendo uma tese que ela também foi defendida por vários artigos científicos. O primeiro é um estudo que foi publicado em 2012 e que mostra o seguinte: 92% das pessoas falham nas metas de ano novo. E esse indicador não é porque elas falham, porque elas não escrevem. Elas falham por má execução. Elas executam mal. Porque se eu conversar com você e perguntar lá para você, 31 de dezembro, e aí, cara, meta para 2026, você fala, pô, esse ano, cara, eu quero ter um corpo melhor. Eu falei, check. Quantos? Eu quero emagrecer 10 quilos. Pô, legal. Pô, eu quero crescer na carreira, cara. Eu quero ter uma promoção lá no meu trabalho. Ou eu quero abrir um negócio. Pô, eu quero vender mais. Eu quero faturar mais. Quero fazer meu primeiro 1 milhão. Uou, legal, check, peguei. Mais tempo de qualidade com os meus filhos. Eu falo, pô, me conta um pouco mais de tempo de qualidade com meus filhos. Cara, esse final de semana eu vou ficar com eles sem celular, vou brincar e vou dar. E quando eu chegar em casa, pô, a partir de tal horário eu vou levar também na escola. Pô, bacana. E, pô, eu vou ter um relacionamento assim uma vez na semana com a minha esposa, com o meu marido, com o meu noivo, com o meu parceiro. E aí, quando você olha 6 meses depois, eu falei, ei, aquele negócio que você me disse, putz, não funcionou muito bem. Então não foi a falta da meta. Foi o método. Porque meta, gente. Se meta fosse a solução para as coisas, ter uma meta, o cara que consegue e o cara que não consegue, os dois têm a mesma meta. Mas é que um teve um método. Ele foi consistente no método. Então o primeiro ponto é isso, 92% das pessoas falham. Segundo dado, que eu estou colocando aqui para você, que é um estudo muito, muito famoso da doutora Gail Matthews, é um estudo assim, super tradicional de metas, que ela falou o seguinte, ó, escrever as metas, senhores, aumentam em até 42% a chance de você bater a meta. Poxa vida, escrevi, gente. Então, quando eu estou de frente a uma pessoa, eu falo, e aí, você escreveu? Não. Mas como é que é? Não, tá na minha cabeça. Eu falo, cara, mas a ciência não diz isso. Então, devo estar na frente de um prodígio, né? E deve ser, assim, uma coisa... Você deve ser o fenômeno da natureza. Você deve ser a exceção da regra. Você deve ser assim... Caramba, você estourou, hein, meu? Nossa senhora, hein, meu? Você não escreve? Eu não preciso escrever, eu lembro de tudo. Eu vou na ciência. Não está dizendo isso na ciência, não. Na ciência está dizendo que se escrever é melhor. Não preciso. Gente, a gente erra por 2 motivos na vida. Primeiro motivo, ponto cego. Ponto cego é, existe algo que está acontecendo, mas você não está vendo. E o fato de você não ver não quer dizer que esse algo não existe. Ponto cego. A Lógica do Cisne Negro, o livro do Nassim Taleb, é o livro inteiro falando deste assunto. Já leram esse livro? O segundo motivo é que está em Ray Dalio. Princípios é ego. Caramba, citei livro hoje, hein? Quantos livros eu já citei, gente? Pô, me notem. Cadê a Amazon? Me nota. Pô, deixa a Amazon mais rica. Com o maior prazer, inclusive. Gente, Ray Dalio, em Princípios, ele diz o seguinte. Você erra por ponto cego e erra por ego. Ego. Não preciso, você é presunçoso, você é preguiçoso, você fica irresponsável, você fica... não preciso. É aquele estudo lá do efeito Dunning-Kruger. Bota o link também da pesquisa efeito Dunning-Kruger, que é... Você pesquisou lá os estudantes e perguntaram para eles assim, após um teste, saíram 100 estudantes da sala de aula, perguntou, como é que você foi na prova? Eu quero tirar, estourei, tirei 10. Arrebentei você, 9,5. Estourei na prova. E você? Cara, acho que eu tirei um 7. Resumo da ópera. A maior parte das pessoas que falaram que tinha arrebentado na nota tiraram 3, 4. E quem realmente acertou? Quem tinha falado que, putz, eu tirei 7. Em suma, os mais inteligentes, os mais capacitados, eles assumem a sua limitação,
Eles assumem a sua finitude e eles falam, cara, isso aqui precisa de mais de mim. Agora, quem estuda pouco, quem lê pouco, fala, eu já sei, eu não preciso. Efeito Dunning-Kruger, porque Dunning e Kruger são o sobrenome dos autores. Sócrates, não tinha assim, Sócrates, só sei que nada sei? Senhores, Sócrates, pensador grego, 2.500 anos, não deixou nada escrito. Meu Platão escreveu as paradas dele, foi Platão que falou, que escreveu o que ele disse. E Sócrates, só sei que nada sei, pô. Só sei que nada sei. E ele perguntou, o que é amor pra você? Cara, amor pra mim é um sentimento que transborda, que transcende. E pra você, o que é amor? Amor pra mim é uma coisa que domina a minha alma, que atinge os meus afetos. E pra você? E aí quando eu perguntava, ô Sócrates, e o que é amor? Ele fala, cara, eu ainda preciso pesquisar mais, porque as pessoas estão dando tantas opiniões, aí eu preciso pesquisar mais. Só sei que nada sei. Uau! Incrível, né? Muito bom. E o terceiro é um estudo do B.J. Fogg. B.J. Fogg é um pesquisador e ele escreveu um livro chamado Microhábitos. É um livro bem legal. É um livro de umas 400 páginas. Eu li esse livro tem uns 4 anos, 4, 5 anos. E ele diz o seguinte, microhábitos triplicam a chance de sucesso em metas de comportamento. É um livrinho capa branca, verdinho, e que, se eu não me engano, foi publicado pela HarperCollins. Será que eu tenho ele? Aliás, gente, eu tenho todos os livros, eu só não sei onde eles estão, mas ter eu tenho. Porque eu sei que saiu do meu bolso, que eu comprei, ele é capa branca, texto verde, e eu tenho certeza, vê se ele não foi publicado pela HarperCollins. HarperCollins. Portanto, ficam esses 3 estudos para vocês. O link também está na descrição para vocês aqui, para vocês aprofundarem as pesquisas sobre hábitos. Bom, se meta é importante, se meta nós temos que revisitar, se quando a gente escreve uma meta, a gente tem 42% de chance de atingir essa meta, se a gente faz micro hábitos, a gente tem a chance de duplicar. Por que as pessoas não escrevem? Tem 4 motivos aqui. Tá? É quando as pessoas têm medo do... Elas têm trauma, problemas. Eu não vou chamar de trauma. Trauma é uma palavra também muito forte. Eu vou falar assim, elas têm uma experiência negativa com tentativas anteriores. Eu tenho uma experiência negativa com experiências anteriores que falam, tá vendo? Eu não tenho que escrever esse negócio. Tá vendo? Isso aí não serve pra nada. E eu já sei, por exemplo, da inteligência emocional. Eu já sei no Poder do Subconsciente lá, leia lá o Poder do Subconsciente do Joseph Murphy, que ele diz o seguinte, cara, uma crença, ela se estabelece com repetição ou forte impacto emocional. O que é uma crença? A crença é uma coisa que você acredita sobre alguma coisa, você acredita. Se você acredita que empreender não é pra você, é uma crença. Eu vou perguntar pra você, poxa vida, por que empreender não é pra você? Joel, empreender não é pra mim, eu não gosto, é muito perigoso, tem muito risco, dá tudo errado pra cá. Eu falo, de onde que vem isso? De onde que vem isso? Joel, eu ouvi minha mãe e eu vi meu pai brigarem a vida inteira por conta do negócio deles. Eu vi minha mãe, eu vi meu pai brigarem por dinheiro, ter discussão na sala de reunião, ter discussão na mesa de casa, ter discussão no almoço, na janta. Eles gritavam, o copo quebrava e tudo isso por conta do negócio que meu pai quis abrir. Minha mãe falou que não era para abrir, esse negócio de empreender não é para mim. E aí quando meu pai quebrou e a gente foi despejado e minha mãe saiu de casa, eu tive que sair de casa, a minha mãe olhou para mim e falou, viu? Eu falei pra você que não era pra fazer desse jeito. Pronto, isso é forte impacto emocional. E aí vira uma crença. Mas o fato de não ter dado certo pro seu pai e sua mãe não quer dizer, senhores, que não vai dar certo pra você, poxa vida. O fato de não ter dado certo pro teu pai, pra tua mãe, não quer dizer que não vai dar certo pra eles mesmos de novo. Então quando você entende crença, você fala, tá, então se ela entra por repetição e forte impacto emocional, e ela sempre entra pelos mais poderosos, pela maioria e pelos mais próximos. Porque a tua crença que você carrega, sobretudo as crenças que são ruins, negativas, que te impedem, elas não são tuas, tá? Você pegou ela de alguém.
Da tua avó, da tua mãe, do teu pai, e não tem problema, ninguém fala, vou colocar uma crença aqui do meu filho para ele ser um menino ruim, eu vou colocar aqui uma crença negativa na minha filha para ela não crescer na vida. Não, não tem nada a ver, pelo contrário, eu faço isso para te proteger, eu faço isso para você não errar, eu faço isso para você não machucar, mas pode ser que essa crença, senhores, é uma crença ruim, poxa. Então você tem que parar, respirar fundo e falar, isso aqui não tá me ajudando, isso aqui não me ajuda. Como é que nasceu? Como é que veio? Isso veio de muita repetição, pelos mais poderosos, pelos mais próximos e pela maioria. E por um forte impacto emocional. Aconteceu uma coisa muito dura. E aí aquilo que você ouviu desse grupo dessas 3 pessoas vira uma verdade. Eu aprendi isso em 2006. Eu aprendi isso em 2006 lendo um livro, após a leitura de um livro chamado Poder Sem Limites, do Tony Robbins, que ele falava muito de programação neurolinguística. Em 2006 eu não tinha a menor ideia que eu seria o Joel J. Em 2006 eu estava estudando programação neurolinguística. 2005. Eu tinha voltado de um campeonato, fui para a África do Sul, seleção brasileira, Copa do Mundo de natação, raia 2 da eliminatória, nadei, fiquei em 7º. Eu falei, eu esperei tanto tempo para vir aqui, eu errei uma coisa muito juvenil, errei minha primeira abraçada, sentei e comecei a chorar lá em Durban, na África. Chorava assim, mas não era um choro melancólico, era um choro misturado, sabe, gente? Um choro com raiva, com frustração. E eu lembro com a cabeça baixada assim, e eu falei, cara, eu preciso aprender a dominar minha mente, cara, eu preciso entender o que está acontecendo. E eu me deparo com um livro do Tony Robbins sobre Poder Sem Limites, e neste livro, Poder Sem Limites, ele fala do Richard Bandler, que é os caras da PNL, e eu vou estudar PNL. E eu consigo encontrar outras vertentes de PNL, que eu não estava entendendo direito o que era, que era a tal da programação neurolinguística, e aí eu encontro Joseph Murphy. E aí eu encontro, gente, parecia que eu tava assim, mergulhando, eu falei, tem um mundo aqui embaixo, subterrâneo, tem um formigueiro aqui. Em 2006 eu virei treinador de natação, e eu entendi o seguinte, cara, quando um nadador jovem, eu dei treino pra molecadinha de 13, 14 anos, gente, os moleques estão tudo com, moleque, né, falou, é tudo com 30, 32 hoje, tem filho, tá casado. Então, peraí, repetição e forte impacto emocional. Quando eu tenho um forte impacto emocional, tem uma emoção. E depois da emoção tem um sentimento. Depois do sentimento tem uma atitude. Então é como você sente aquilo. Uau! E quando você sente aquilo, emoção, sentimento, pensamento, quem estiver perto dessa pessoa, se for a mais próxima, se for a maioria e se for a mais poderosa, vai plantar uma crença. Eu entendi isso em 2006. Foi por isso que eu comecei a trabalhar muito a mentalidade dos nadadores. Porque veja só, gente, eu dava treino pra molecadinha. E é lógico, cara, você dá treino e tem um negócio chamado competição. E dentro da competição você pode ganhar, você pode perder. Tem o fracasso, tem a frustração, tem a derrota. Faz parte total do ecossistema, do environment da competição. E o moleque lá treinava. Pulou, sei lá, o óculos caiu, gente. Errou a virada. Era pra ter passado lá, passar é a passagem, né, que a gente chama. Era pra ter passado com 35, voltar com 38, ele passou com 33 e voltou com 44, errou tudo. Era pra ter bloqueado, não bloqueou, era pra ter feito a Filipina certo, foi desclassificado, bateu a mão alternada. E ele vem mal, e o molequinho vinha. Eu não era o pai dele, mas eu era o treinador dele, eu sou a autoridade ali naquela hora. Mas se o pai passava ali no meio e falava, meu Deus, você treina, não adianta pra nada. Pronto. E forte impacto emocional. Tô frustrado. Eu tô frustrado. Mal. Triste. Pensando um monte de coisa. Acabei de perder. Errei coisas pra caramba. Vem meu pai. Vem minha mãe. Autoridade. E fala, viu? Não adianta ficar treinando. Não adianta perdendo tempo. Eu fiquei te esperando aqui. Pô, são 2 da tarde. Eu tô aqui desde as 7 da manhã. É sério? Aí o moleque, é isso. Então acho que não adianta. Ou poderia ser eu também. Eu falei, então peraí, pô. Se a mente do menino ali é um zíper, assim, abrir um zíper no cérebro, o que você vai pôr? Eu preciso pôr algo que fortaleça ele no momento que ele tá triste.
sem mentir, sem enganar, sem ludibriar e provocar nele uma sensação de resistência, resiliência, antifragilidade, vamos continuar, enxuga essa lágrima, vamos ter aprendizado. Porque dor com reflexão é igual aprendizado. Eu entendi isso em 2006, eu falei, cara, eu vou estudar isso, eu vou estudar isso. Só que tem gente que não consegue colocar meta porque ele teve um fracasso anterior que fica com esse mindset fixo. Carol Dweck, no livro Mindset, ela fala muito disso. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é medo de se frustrar. Cara, tem um monte de gente. Aí tem uma galera. Eu não vou falar das minhas metas. E se eu não conseguir? Vou ficar quieto. Eu não vou falar publicamente das minhas metas. Para quê? Para as pessoas me cobrarem? Mas se você estudar todos os livros que falam sobre meta, os artigos científicos que falam sobre meta, todos eles, sem exceção, falam que quando você faz um compromisso público, você aumenta a sua chance de atingir a meta porque você falou isso na frente dos outros. E a pessoa quer fazer o contrário. Não vou pensar, não vou falar publicamente. Por quê? Porque vai que eu não atinja. Vou ficar frustradão, né, meu? Vou ficar frustradíssima, né? Se eu não atingir. Pois é. Aliás, tem um viés nisso. O viés que o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Eu não tenho esse livro aí? Mentira, eu não tenho esse livro aí. Mas é um livro do Daniel Kahneman, estudou economia comportamental, faleceu recentemente, foi prêmio Nobel de economia comportamental em 2002, escreveu junto com Martin Seligman, da psicologia positiva. É muito bem aceito as teorias e as teses dele. O Daniel Kahneman, que foi o professor, o grande tutor do Rolf Dobelli. Rolf Dobelli é o cara que escreveu sobre vieses, que o cara que eu mais gosto de vieses é Rolf Dobelli, que escreveu Arte de Pensar Claramente. Eu conheço todos esses caras, você conheceu os caras, entendeu? E ele dá um nome para esse viés muito bem definido, que é o medo, aversão ao risco. Perdão, aversão à perda. Aversão à perda. Eu não vou, porque e se eu perder? A pergunta é, além de você se perguntar o que pode acontecer se você perder, se você errar, o que pode acontecer se você acertar, gente? O que pode acontecer se você acertar, entendeu? O terceiro motivo é que, de fato, as pessoas não sabem fazer isso. Elas não sabem fazer. Elas não sabem usar um planner aqui, ó. Elas não sabem. Elas não sabem que tem que escrever. Elas não sabem que tem que revisitar. Elas não sabem quais são as perguntas que elas têm que responder. Elas não sabem. Eu não sei, você poderia me ajudar? Eu posso te ajudar. Então, elas não fazem porque elas não sabem do benefício da escrita, do benefício do compromisso público, do benefício de ter alguém que te cobre, do benefício de criar uma lista. E ela fala, cheguei à conclusão que eu não sei, eu preciso aprender. Gente, colhem quem sabe. Colhem quem sabe. Colhem quem sabe. Vamos lá, deixa eu aprofundar mais em colhem quem sabe aqui. Quando eu era mais novo, quantos anos? Quando eu tinha 23 anos, aconteceu uma coisa muito impactante na minha vida. Eu vou te contar, cria a imagem. Por favor, cria a imagem, cria a imagem. A imagem é a seguinte, eu estou em Santos, eu tinha 23 anos, eu era atleta, bom pra caramba, eu ganhava, não vou lembrar, eu deveria ganhar uns R$1.200 por mês, R$1.500 por mês. E com esses R$1.500 por mês não sobrava nada, mas eu conseguia pagar meu suplemento, as viagens o clube pagava. Eu já tinha terminado a minha primeira pós-graduação em Fisiologia do Exercício. Tá? Eu já tinha feito isso. E eu já tinha feito isso. Mas eu queria mais. Eu queria mais. Eu tô parado, agora visualiza, eu tinha um Black Power, um cabelão assim, aí eu tinha, eu usei brinco e tal, mas eu já não usava mais, parei de usar brinco acho que com uns, acho que eu usava brinco sim, eu tinha um brinco, um Black Power, moleque. E aí eu tava na frente do clube, eu tava de bicicleta, numa mão um pé de pato, na outra mão o saco de treino, tem um saco de treino na natação que ele é tudo furadinho. E aí você tem palmar, pé de pato tava na minha mão, mas tinha pé de pato, o meu snorkel, a sunga, a toalha, um monte de coisa. Minha mochila,
E eu não lembro exatamente o que eu estava fazendo, por que eu estava na porta panguando, mas parou uma caminhonete vermelha, L200, e desceu da caminhonete Dilmar Pinto Guedes, professor da faculdade. E a esposa dele, que estava dirigindo, a Ana, ele deu uma beijoca e ele desceu. E eu olhei e eu falei, cara, ele é educador físico, ele era mais velho, talvez uns 15 anos mais velho que eu. E eu falei, cara, como é que ele tem aquela caminhonete, meu? Como é que ele tem aquela caminhonete? O que ele fez? Eu preciso perguntar pra ele. Eu preciso perguntar pra ele. E eu atravesso a rua e vou atrás dele e tal, porque toda vez que os professores entravam na faculdade, eles entravam, pegavam um corredor, eles iam até a secretaria e pegavam o papel. Era uma pastinha, que depois que eu virei professor eu soube disso, pegava a pastinha, assinava o ponto, pegava a pastinha, que era a lista de presença, física, não sei como é que é hoje nas faculdades, e ia. E encontrei com ele, professor, dele hoje, ó, tudo bem hoje, professor? Cara, preciso rapidinho, eu te vi com aquela picape, como? Como é que você tem uma picape daquela? E aí ele me deu uma resposta, pessoal, que hoje ela é tão óbvia pra mim. Ela é tão óbvia. Mas naquele dia ela não era nada óbvia. Eu vou ser mais eloquente na minha resposta pra você. Era tão óbvio pra ele, mas tão óbvio que ele me respondeu de uma maneira muito simples. E eu não conseguia nem enxergar o que ele estava dizendo para mim. Até ele me dizer. E ele falou assim para mim: ô Joel, você realmente acha que eu só trabalho aqui na faculdade? E eu fiz assim, ó. Você realmente acha que eu só dou aula aqui na Unisanta? E eu assim. Quem acha tem dúvida. Quem acha tem dúvida. Eu tinha certeza, eu não achava. Eu tinha certeza. E eu falei, professor? Aham? Ele, não. Não, cara. Eu tenho vários negócios. Quando ele falou, eu tenho vários negócios, eu desmontei, pô. Eu falei, você tem o quê? Ele, eu tenho vários negócios. Eu falei, quais são os negócios? Ele falou, Joel, olha só. Primeiro que eu não dou aula só nesta faculdade. Eu dou aula em outras faculdades. Aí eu, tá. Segundo, eu publico livro. Eu escrevo livro. Eu falei, caramba, livro. É lógico. É lógico. Fonte de receita. Terceiro, já dou curso. É lógico. Curso. Curso. É lógico. Depois ele falou, e eu tenho outros negócios. Por exemplo, eu tenho uma, como é que foi que ele falou? Eu tenho uma pousada no litoral norte. Eu falei, aí acabou tudo. O quê? Não, eu tenho uma pousada em São Sebastião, pô. Eu tenho uma pousada em São Sebastião. Você tem uma pousada em São Sebastião? Ele é, você não me vê todo final de semana indo lá pra pousada? Eu falei, acha que a casa era toda. Não, uma é minha. Eu tenho 16 quartos. Não, Jó, são várias fontes de receita. E eu comecei, falei, nossa, cara. E então, aos 23 anos, fiz assim, ó. Bum. Eu abri. Isso foi um conselho. Foi um conselho pra mim. Eu pagaria por ele. Eu pagaria. Eu pagaria, pessoal. Se ele me cobrasse, eu pagaria. Porque aquele conselho me colocou no trilho certo. Porque aquele conselho me deu o caminho que eu deveria percorrer para atingir o que eu tenho hoje. Isso foi em 2004. Isso tem 21 anos. Eu não esqueço desse conselho. Professor Dilmar Pinto Guedes. Além de tantos outros professores que me deram conselhos, entendeu, gente? E eu falei, eu preciso disso aqui. Eu não tenho a menor ideia como é que faz. Ele não me disse como fazer. Ele me disse o que fazer. Ele me disse assim, cara, você tem que ter múltiplas fontes de renda. E aí eu abro minha cabeça para toda a minha jornada empreendedora, que foi em 2004 que eu pensei pela primeira vez em ter um negócio. Mas eu não tive um primeiro negócio em 2004. Eu tive um primeiro negócio em 2007, que foi um fracasso. Que foi na natação um negócio chamado Análise System. É história para outro dia.
Mas em 2004 foi quando eu penso em criar um jornal interno para os nadadores. E em 2004 eu escrevi o primeiro projeto da primeira clínica de natação que ia ter em Santos. A primeira clínica, é como se fosse um camp. E eu escrevi esse projeto, eu lembro até hoje que eu dei para 2, 3, 4 amigos lerem. O projeto foi em 8 folhas assim, sulfite. Nossa, que legal esse projeto. Foi em 2004. Eu falei, cara, eu preciso criar coisas, eu preciso empreender, eu preciso fazer além do que eu já faço. E eu pagaria por isso. Eu pagaria real por isso. E eu fui buscar. Eu fui buscar cada vez mais conselhos. E os conselhos? Onde que eu fui buscar? Primeiro lugar que eu fui buscar conselhos, nisso aqui que vocês estão vendo aqui atrás, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo aqui atrás. Livros. Eu não sei quanto que eu já investi em livros na minha vida. Eu sempre faço uma estimativa que quando eu paro para pensar nela, eu erro. E eu vou investir todas as vezes. Por quê? Porque para mim é muito inteligente investir em livros. Eu pego a cabeça de um ser humano que ficou 20, 30 anos para desenvolver uma tese, para encontrar um caminho, ele me vende por R$50, pessoal. 60, 80, 90 reais. É sério, 20 anos da tua vida, 30 anos de experiência por R$50. Não existe livro caro, existe livro não lido. Não existe livro caro, existe livro não aplicado. Só que existe uma curva de tempo e uma curva de aprendizado. Você precisa levar mais tempo. Então, se esse professor, ele falasse assim, olha, eu te dou a oportunidade de você estudar comigo num curso de 8 horas, eu vou pagar também. Aí ele fala com 600 pessoas, com 1.000 pessoas, com 5.000 pessoas. Mas também se ele me oferece hoje, olha, eu vou te dar a oportunidade de você conviver comigo num grupo fechado de 50 pessoas, 3 horinhas, eu vou pagar também. Eu vou pagar. Se você me oferecer, eu vou pagar. Por quê? Poxa vida, porque eu vou saber fazer a pergunta, porque eu vou saber ser disciplinado para te ouvir, eu vou saber ser obediente para executar. Portanto, o quarto item é falta de clareza no propósito. Por isso que as pessoas não colocam metas. Você não sabe o que você quer. E eu queria, lá em 2004, eu queria ter sucesso. Eu queria ter o que eu tenho hoje. Eu quis muito, gente. Eu quis o suficiente para ter. Joel, você quis quanto? Eu quis o suficiente para ter. Eu não sei te dimensionar o quanto. Eu quis tudo. Eu quis tudo. E o preço? Eu paguei o preço. E o preço não é só financeiro, não, gente. O preço é financeiro, de energia, de tempo, de ecossistema, de lugares, de espaços, de mentalidade. Eu quis tudo, cara. Eu quis tudo. Eu quis. E quando alguém perguntar por que você quer isso, você diz assim, eu quero isso porque eu quero isso. É o que eu quero. E pode acreditar que isso vai bastar para vocês, senhores. Isso vai bastar para vocês, senhores. Você não precisa dar muita justificativa para as pessoas, você precisa dar uma belíssima para você. Você não precisa dar dezenas de justificativas fracas. Dê uma justificativa muito forte. Aquela que é avassaladora, aquela que não te dá dúvida. E você tem o direito de querer isso por você, você tem o direito de querer isso para você, você tem direito de querer isso pela tua família, seja o homem e seja a mulher que muda a história da sua família. Uau! E aí você pode pensar, cara, tem alguma coisa, gente, vocês aí, não tem, quem sente, escreve eu aí, tem alguma coisa dentro de você especial. Bota um eu aí, meu. Tem alguma coisa dentro de você especial que você fala, cara, tem alguma coisa especial em mim, tem um potencial aqui. Eu sei, tem algo dentro de mim que é grandioso, que pode ser explorado, que pode ser divulgado, que pode ter visibilidade. Tem. E você fica incomodado, você fica uma pessoa inconformada, você fala, não é possível que eu tô pensando sozinho, não é possível, cara. Não é possível que eu tô louco, não é possível que eu tô maluca, não é possível. E se essa chama, bota eu, vai botando, se essa chama queima, arde, enlouquece, pega fogo dentro de você, é mais do que sal de frutas que eu falo, o estômago tá ardendo, sal de frutas, mas cara, é porque tem. É porque tem.
E você fala, pelo amor de Deus, como que eu faço isso? Como que eu trabalho? Você tem que andar com pessoas melhores do que você. Colhem quem sabe. Porque a pessoa nunca vai duvidar do teu objetivo, ela nunca vai duvidar do que você quer, ela só vai questionar os teus métodos. Ela vai questionar o teu plano, falar, qual é o teu plano? E ela fala, plano ruim, tá pensando pequeno, vai de novo, muda daí, sai daí, tá fazendo o que aí? O que você quer não tem relação nenhuma com o lugar que você mora, não tem relação nenhuma com as pessoas que você convive, não tem relação nenhuma com o corpo de conhecimento que você tem, não tem relação, que você quer é uma outra coisa. Os seus objetivos não são normais. Não se sinta normal se o seu objetivo não é normal, e aí você começa a ser inflado, e aquele negócio te invade. E você fala, cara, eu quero mais. E sabe o que vai acontecer? À medida do tempo que você for conquistando as coisas, você vai buscar novas pessoas. Você vai ajudar novas pessoas. Porque você não vai se sentir honroso, você não vai se sentir honrosa, você não vai se sentir digno. Você fala, cara, eu tenho tanto, eu tenho que passar. Não é uma coisa assim, que super bonito, eu vou passar porque é poético, que é estético. É nada, é compromisso. Você sabe que quando você for para um outro lugar, numa outra atmosfera, numa outra dimensão, alguém vai te cobrar. Ô galera, eu já sei a pergunta que eu responderia. Falei isso no Flow pro Igor, eu já sei a pergunta aliás, eu já sei a resposta que eu daria para uma possível pergunta que Deus faria para mim. Morri. Deus chega, e aí? Quer fazer uma pergunta para mim, Joel? Quero. Tá de frente para mim. Criador de tudo aqui. Deus, eu fiz jus ao talento que você me deu, Deus. Eu fiz jus ao dom que você me deu. Eu fiz jus. Eu ajudei. Eu contribuí. Eu servi. Porque eu estava lá de passagem. Gente, isso aqui é um leasing. Caramba. Isso aqui é um leasing, meu. Isso aqui é um empréstimo. Você está pagando uma parcela. E na hora que você for embora, você não vai levar os teus bens. Você vai deixar legado. E esses livros aqui são legados para mim. Eu vou fazer uma estante dessa de todos os meus livros publicados. Aí você fala, caraca, Joel, quando eu te escuto... Bota um eu aqui, ó. Quando eu te escuto, não sei, minha vida muda, meu dia muda, não sei, o negócio esquenta aqui. Eu já coloco o meião, já coloco a caneleira, já coloco a chuteira, eu coloco a camiseta, eu vou pro clássico. Você tem esse sentimento aqui? Você tem que ficar perto. Você tem que ficar perto, porque esse negócio contagia. É um ciclo virtuoso. Eu entendi isso muito cedo. E eu invisto tempo e dinheiro. Ô, gente, ninguém fica pobre porque investiu em conhecimento. Pelo amor de Deus, ninguém quebrou a empresa porque investiu numa mentoria, num conselho, num curso, num livro, numa palestra. Quebrei por quê? Porque eu investi em 4 cursos. Ninguém fala isso, não. A gente quebra porque a gente faz besteira. A gente quebra porque a gente erra. A gente quebra porque a gente não viu, não enxergou. Tem gente que já viu, cara. Tem gente que já passou. Tem gente que fala, não vai por aí. Eu entrevistei, sentado nessa cadeira, um senhor há 2 semanas atrás, 72 anos, não sei quantos bilhões por ano, e falou, não vai por aí. É você teimoso? Pô, tu não sou burro, pô. Tu é burro. Não, então não haja que nem burro. Colhem quem sabe. Colhem quem sabe. Só pessoa presunçosa e orgulhosa não cola quem sabe. Você fala, comprei. Comprou? Comprei. O sucesso não vai te dar as costas. Não tem como, gente. O sucesso não vai te dar as costas. Para finalizar essa aula aqui, eu ainda quero dar um recado no final. 3 coisas que vão aumentar muito a sua chance de atingir sua meta. Estamos em junho, eu estou desejando para você que você arrebente a boca do balão. Primeiro, escreva o que você quer. Escreva com papel e caneta. Gente, eu quero que você escreva, eu quero que você me marque nos stories e eu quero ver a sua escrita. O podcast do senhor de 72 anos já foi 2 semanas atrás, o Antônio Piponzi. É o cara da Droga Raia. Droga Raia. Escreva suas metas. Segundo, no celular, no papel, no planner. Segunda coisa, revise as metas. Esse exercício aqui vai fazer você revisar suas metas todas as semanas, todos os dias. E a terceira coisa, tem um plano de execução. De mini hábitos. De mini hábitos. Mini hábitos. É isso que eu desejo para você. Próximo mês, dia 2 de julho, eu estou lançando o pré-lançamento do meu novo livro sobre
A gente conseguiu fazer alguma coisa? Não, né? Tá. Vai ter um pré-lançamento do meu novo livro que ele se chama Não é Milagre, São Hábitos. Esse é o meu novo livro. Escrevi um livro sobre hábitos, galera. Tava faltando uma escrita sobre hábitos. E é um livro que fala sobre... Não que eu não acredite em milagres, tá? Eu falo isso logo no começo do livro. Eu começo assim, não é que eu não acredite em milagres, é que eu não acredito nesses milagres que as pessoas vendem para você. O livro começa assim. Aliás, o livro começa com um manifesto. A editora chegou para mim e falou assim, Joel, você tem que fazer um agradecimento. Eu falei, não quero fazer um agradecimento, eu quero fazer um manifesto. E aí começa esse... eu vou ler o manifesto. Cara, eu vou ler o manifesto. Ô Malu, me manda aqui, porque eu tô aqui no WhatsApp, manda aqui no QR Code aqui, no Drop. Não, gente, eu vou ter que ler o manifesto. Eu vou ler o manifesto. Eu não... eu acho que eu tenho por aqui. Manda aqui no AirDrop pra mim no iPad. Eu vou ler o manifesto do Não é Milagre, São Hábitos. É assim que o livro começa. Tá? Mandou, chegou. Ok, tô abrindo aqui. Olha o manifesto. Nossa, tá lindo. Deixa eu botar aqui pra galera ver a capa. Ó. Olha a capa, gente. Preta. Os textão branco. Coisa linda demais. Tá tudo pronto. Olha só o meu manifesto. Aí tem a dedicatória. Minha dedicatória, olha o tamanho da dedicatória. Piquititica. Dedico este livro a todas as pessoas que acreditam na força de um novo dia. Eu vou ler esse manifesto aqui, porque eu vou transformar esse manifesto num videozinho, tá, people? Vou ler para vocês. Eu dedico esse livro aos que têm sede de clareza, vontade de crescer e coragem para transformar. Aos que buscam consciência, consistência e não perfeição. Aos que sabem que rotina não aprisiona, ela liberta. Aos que entenderam que o verdadeiro sucesso é treinável. Este livro é para quem quer construir algo sólido, real e duradouro. Para quem valoriza a prática, a intenção e o progresso contínuo. Para quem já percebeu que os pequenos hábitos são os verdadeiros alicerces de grandes conquistas. Você não está aqui por acaso. Estes são os momentos... Não, este é o momento certo, o lugar certo e a ferramenta certa. A partir de agora, cada página é uma escolha. Cada escolha, um passo. E cada passo, um avanço inevitável. Que este livro te acompanhe na jornada mais importante de todas, de se tornar, todos os dias, a sua melhor versão. Esse é o manifesto do livro. Eu acabei de ver aqui, Malu, que tem um erro de digitação, tá? Eu tava lendo aqui. Olha só. Olha quanto de beleza tem nisso aqui. O livro, o PDF está pronto, mas a gente não rodou ele ainda. Eu acabei de ver um erro de digitação aqui que eu estava dizendo. E vocês viram que eu corrigi? Que é aqui, ó. Aqui, ó. Estes são os momentos certos, tá? Este é o momento certo. Então já vamos dar. Ou seja, a última revisão foi feita com vocês. O ponto de vista a gente escuta todos os dias no Spotify. Todos os dias um áudio direto e reto, na medida, para você. E eu quero te pedir uma coisa, compartilha o ponto de vista com outras pessoas. Escutou? Manda nos grupos, manda nos stories, manda, compartilha. Mais pessoas têm que ouvir. Todas as semanas tem podcast. Todas as semanas tem vídeo. Todas as semanas tem live. Todas as semanas, todos os dias, gente, tem post. Tem post no LinkedIn, tem post no Instagram, tem post no TikTok. Gente, eu coloco muito conteúdo. 80 talvez, 90 talvez por cento dos meus conteúdos são 100% gratuitos. Eu não consigo pagar o teu conselho agora. Não tem problema, cara. Não tem problema. Eu tô aqui, eu não vou embora não. Não vou embora não, gente. Joel, quando eu puder eu vou pagar. Eu sei que vai. Quando eu puder, você vai ver, cara, eu vou te honrar, eu sei, eu não tenho a menor dúvida, zero dúvida. Lê o livro, começa por um livro, vai na Amazon, compra um livro que eu indiquei. Vê, entra na lista do clube. São muitas coisas, vai dar. Ele vai encaixar no teu momento, ele vai encaixar no que você pode, ele vai encaixar.
Porque a única coisa, gente, que diminui a ansiedade é a capacitação. A única coisa que diminui o seu medo é a experiência e o conhecimento. Compra essa, gente, por favor. Eu vou finalizar. Eu quero te mandar uma mensagem final aqui. Para finalizar. Eu não tinha ideia quando eu era pequeno o que era esse bendito desse legado. Eu nunca nem tinha ouvido essa palavra, legado. Mas eu percebi o legado com a morte do meu pai, com a partida do meu pai. E o meu pai me deixou algo chamado legado. Não é o que ele deixou para mim, foi o que ele deixou em mim. E de tudo que ele deixou em mim, ele deixou uma coisa muito poderosa. Ele deixou assim: filho, estuda, se capacita. Você nunca vai ter problema se você sempre se capacitar. E a capacitação é contínua, ela não para. Você nunca vai parar os seus estudos. Um homem, meu pai, nordestino, que teve uma vida dificílima junto com a minha mãe. Minha mãe estudou até a 5ª série, meu pai estudou até o 2º colegial, me falou isso. E às vezes eu perguntava: pô, pai, mas caramba, nem o senhor nem terminou os estudos. Mas ele não estava falando do estudo formal, ele estava falando de capacitação. Eu vi meu pai lendo o jornal todos os domingos, eu via a coleção de livros na biblioteca dele, o que eu via do meu pai era meu pai se capacitando, se desenvolvendo, e eu via meu pai crescer todos os anos na empresa dele, eu via meu pai sendo promovido, eu via meu pai recebendo mais grana, eu via meu pai recebendo mais oportunidades, porque ele era crítico, porque ele colocava em prática, porque ele se capacitava. Foi a primeira pessoa que me falou a palavra filosofia. Foi a primeira pessoa que me falou que o objetivo da filosofia era se questionar sobre o status quo. O que é status quo, pai? E ele estava deixando legado em mim. Se capacita, estuda. Pega livro, se envolve, lê na frente dos teus filhos, lê na frente da tua galera que trabalha com você, compra um livro, autografa, mandar para a pessoa, dá um motivo, cara, se capacita. O medo vai diminuir. A insegurança vai baixar, a ansiedade vai embora porque você se capacita, você é bom, cara, tira o melhor de dentro de você, vai atrás dos melhores, vai atrás de pessoas que fizeram as coisas, cara, não seja uma pessoa conformada com a sua vida, você tem mais opções, existem mais pessoas para te ajudar, o conhecimento está disperso, é isso que eu dedico para você, porque eu consegui as coisas através da força do meu trabalho, através dos conselhos que eu segui, através do legado dos meus pais deixaram em mim, através do conhecimento da prática, vai dar. Não importa de onde você veio, importa de onde você vai, mas de onde você veio também não é lugar para você morar, mas é lugar para você revisitar e ver quem você é, não perca a essência, mas melhore também tudo aquilo que você pode melhorar, porque a essência é tudo, não apenas as coisas boas, aquilo que é bom mantém, aquilo que é ruim tira, melhora, tem gente para te ajudar, tem um mundo muito maior para você, se capacita, se qualifique e cola em quem sabe, cola em quem já fez, cola nessas pessoas, oferece tudo que você tem tempo, oferece teu tempo, cara, você tem energia, oferece tua energia, você tem contato, oferece teu contato, você tem dinheiro, oferece teu dinheiro, cara, vai dar. É isso que eu desejo para você, é isso que eu dedico para você, para sua família. E se você é pai, e se você é mãe, lembra que o exemplo não é importante, o exemplo é absolutamente tudo. Os teus filhos, eles não fazem aquilo que você diz, eles fazem aquilo que você faz. Um beijo no coração de vocês, semana que vem eu tô aqui de novo. Eu amo o que eu faço, eu respeito muito vocês, eu respeito a audiência de todos vocês. Obrigado por vocês confiarem, obrigado por vocês pegarem o meu conteúdo e mandarem para alguém, mandar para um filho, mandar para uma mãe. Eu encontro as pessoas na rua. Cara, que legal que você fala, que legal. Eu vou estar aqui todo dia. Só não vou estar aqui no dia que eu morrer. Mas no dia que eu morrer, eu vou estar aqui também. Porque eu vou deixar um monte de livro. E vai ter um livro que vai estar assim, ó. Quando eu não estiver mais aqui, você vai abrir e falar: tô te olhando, hein, meu? Eu vou escrever esse livro. Não, eu vou puxar o pé de todo mundo. Gente, eu já vou estar lá revirando no caixão. Aí vai ter o livro e falar: não tá estudando, hein? Aí você fala: que isso? Eu falo: para de comer esse pão de queijo. Tá comendo pão de queijo? Aí você fala: caraca, o cara morreu. Eu morri nada. Eu tô vivinho. Tá comendo muito açúcar, hein? Para de procrastinar. Para. Sem mimimi. Aí a próxima vai: para de reclamar, tu já sabe que não vai dar certo. Eu vou voltar, hein? Eu vou falar assim: eu vou voltar, hein, pra te pegar, hein? Eu vou te pegar, hein? Tu vai ver. Já vai ser o livro. Quando eu não estiver mais aqui, mas eu vou estar aqui. Não vai ter boi, não vou dar boi. Porque quando Deus chegar para mim e falar: faz uma pergunta, eu vou falar: eu fiz jus ao dom que você me deu. Ela vai falar: fez. Deixou os caras tudo lá, tudo agitado. Tudo esperto. Vou fazer isso. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês, valeu. A gente se vê no próximo JJ Podcast, na próxima live, no próximo ponto de vista. Valeu, tchau.